Fox, start your engines! Forte abraço para você ligado no Fox Sports, motores ligados, começa o show da NASCAR aqui no Fox Sports. Estou aqui mais uma vez reunido com o Rodrigo Matar e o Sérgio Lago para a gente debater o que aconteceu no último final de semana em Bristol, na NASCAR, e vamos ver o que vai acontecer no próximo final de semana. Primeiros destaques do programa para você. Na Xfinity Series, uma batalha épica entre Kyle Busch e Kyle Larson termina com um golpe de mestre. Erik Jones deixa os dois pilotos da Sprint Cup para trás e conquista sua primeira vitória na temporada. No domingo, em dia de buchinho no muro, a festa de Cal Edwards. O vice de 2008 e 2011 lidera o maior número de voltas e se torna o primeiro piloto este ano a vencer largando da pole. É isso aí, mortal para trás do Cal Edwards. Quando eu li essa escalada aí, em dia de buchinho no muro, tem seu dedo, né? Tudo bem, Sérgio Lago? Oi, Hamilton. Oi, Rodrigo Matar. Alô a todos que nos acompanham. Eles dizem que a gente fica só falando do buchinho, bem, também tem que dizer quando ele acaba no muro, né? Eu acho o seguinte, Hamilton, o destaque do último fim de semana, Bristol. A pista realmente, não sei, eu não esperava tanto. Tivemos uma excelente prova na Xfinity Series e depois uma prova melhor ainda na Sprint Cup. Foi simplesmente show o último fim de semana. Fim de semana, bola cheia. Tudo bem, Rodrigo Matar? Tudo ótimo, Hamilton, amigos que estão em casa, Sérgio Lago, que me aturou esse final de semana todo nas duas corridas. Pois é, gente, um destaque também foi esse novo Dash for Cash, esse formato que, olha, deu muito certo com baterias curtas, uma prova mais curta também em Bristol. Xfinity Series sensacional, como há muito tempo a gente não via. Kyle contra Kyle, mas o menino do 20, sensacional também. Isso aí, Dash for Cash vai ser assunto também aqui no programa. O dono da festa da Xfinity Series em Bristol foi Erik Jones. Largou na pole, liderou as primeiras 40 voltas, mas depois ficou para trás. E quando tudo parecia perdido, avançou de quarto para a ponta depois da última relargada, garantindo primeira vitória dele na temporada. Merecido, Sérgio Lago? Merecidaço, realmente. A gente tem visto o Erik Jones fazendo provas espetaculares, ele começou muito bem, a gente vê ele ao lado naquele momento do Austin Dillon, né? Foram os dois vencedores do Dash for Cash, a gente ainda vai falar sobre isso. E aí, no final, ele andou para trás durante boa parte do tempo, na parte final da prova, e trabalhando para se recuperar. Aí quase ele foi ultrapassado pelo Austin Dillon. Mas, finalmente, essa ultrapassagem foi crucial, porque essa ultrapassagem sobre o Ty Dillon possibilitou que ele relargasse em quarto na última relargada. E aí foi quando ele superou o Kyle Busch fácil e depois dessa ultrapassagem espetacular sobre o Kyle Larson e conquistou a vitória. Finalmente tivemos esse ano um piloto que não é da Sprint Cup vencendo uma prova da Xfinity Series. E sensacional, né? Porque ele mostra muita habilidade na pista e você viu ultrapassagens por cima e por baixo, né, Matar? Não escolheu o lado para passar, né? Uma característica de Bristol, né? Você tem diversos tipos de ultrapassagem aí vistos durante a corrida, você tem diferentes formas também de abordar a ultrapassagem. E o Jones aprendeu a lição de casa rapidinho. A gente já sabe que ele é um piloto com grande potencial, só precisava provar isso com uma vitória. E ela veio. A etapa de Bristol foi a primeira do Dash for Cash, uma promoção que a NASCAR faz para incentivar os pilotos da categoria. Mas que este ano tem um novo formato. E aí, como é que é esse novo formato? Esse novo formato começou nessa prova de Bristol, a gente tem aí o gráfico para explicar, é só para pilotos da Xfinity Series. Cada prova, Bristol, Richmond já no próximo final de semana, Dover e Indianápolis compõem as 4 etapas do Dash for Cash. Cada uma delas tem uma premiação extra em dinheiro. No caso dessa prova foram $100 mil. Você faz 2 baterias curtas e depois uma prova final. Nessas baterias curtas separam-se 2 pilotos classificados pelas posições pares e ímpares do treino classificatório. Os 2 principais pilotos da Xfinity Series avançam para lutar pelo Dash for Cash contra os 2 primeiros da segunda bateria. E o mais bem colocado desses 4 faz jus ao prêmio. O Erik Jones fez aí o sweepstake total, o pole position, ganhou a bateria dele e ganhou a corrida, por isso recebeu o prêmio de $100 mil. E se o piloto conseguir ganhar as 4 provas do Dash for Cash, ele ganha $600 mil de bônus,
totalizando um total de 1 milhão. E se ele ganhar 2 Dash for Cash, ele garante um lugar para o Chase. Então, legal, o Dash for Cash mudando para esse ano, tendo mais valor, né, sendo mais valorizado nesse novo formato para essa temporada. Além de Eric Jones, o grande espetáculo em Bristol foi o duelo dos dois Kyle, o Busch e o Larson. Eles trabalhando durante pelo menos metade da prova, quase sempre pela primeira posição. Foi realmente eletrizante essa batalha, essa disputa, hein, Sérgio Lano? Foi uma batalha incrível, né? A gente olhando assim para os dois, né? E a batalha, e toque para cá, toque para lá. A gente selecionou aí apenas algumas das principais imagens, mas foi assim quase que o tempo todo. O Kyle Busch com o Larson atrás, depois o Larson superou o Kyle Busch. Olha só a quantidade de retardatários aí na frente dos dois. E o Kyle Busch voltou a pressionar o Kyle Larson, isso ainda faltando um pouco mais de 50 voltas para o final. E olhem só, o Kyle Larson encontrando um espaço ali, enfim. Isso aí foi só uma amostra do que aconteceu. E o Buschinho ficou muito bravo com o Kyle Larson em determinados momentos da disputa, porque ele achava que o Larson estava exagerando na defesa de posição, mas eu não vi nada de exagerado, pelo contrário. Acho que o Kyle faria o mesmo. O Kyle Busch, evidentemente, contra o outro Kyle. Foi uma batalha legal, mas os dois acabaram engolidos pelo 20 no final da disputa. O Buschinho ainda chegou em segundo. É isso aí. Aí a cara de zangado do Kyle Busch depois da prova. Quer ganhar todas, não dá o tempo inteiro, né, Kyle Busch? Não dá. A etapa da Xfinity Series não teve maiores incidentes, mas a gente selecionou algumas imagens para o nosso tradicional Sobe Som do programa. Vamos lá. Top 2 with the 4. Inside. Aí, caroninha pra você no Sobe Som, aí não tem jeito, né? Panca no muro. O oval de Bristol é único e exige algumas técnicas especiais de ultrapassagem. A gente também selecionou algumas delas pra gente ver. Vamos dar uma olhada aí. A primeira técnica é essa que você vê, a pressão. É que vimos ali no Kyle Busch em cima do Kyle Larson. O piloto pressiona e aí acaba dando um toquinho e ultrapassa. A outra é o slide, né? É a derrapada. O piloto desce, encontra a posição na frente do outro piloto. Aí o Jeff Gordon ultrapassando o Kevin Harvick no ano passado. E aí meio que dá uma bloqueadinha, mas tudo bem. E a terceira foi o que um espectador chamou de chicane móvel, que é o pick and roll, como os americanos chamam. O outro piloto fica preso ali atrás dos retardatários e você aproveita para ultrapassá-lo. Também vimos um exemplo, esse exemplo, aliás, foi da prova da Xfinity Series. Gostei do pick and roll, parecido com o basquete. Exatamente. É muito igual mesmo. Outra característica única é do sistema de parada nos pits. Explica pra gente aí, Rodrigo. Pois é, Bristol tem uma característica única, são 2 pits, olha aí. Pela extensão da pista, você tem duas passagens, né, de pit stop. Então, quando você entra em bandeira verde, cada pit stop é feito pela curva oposta, né? Pela curva 3 e pela curva 1, pela 2, na verdade, né? 2 e 4, perdão. E na bandeira amarela você entra a 2 e faz todo o contorno, todo direitinho, como manda a regra lá em cima, como está mostrando ali a ilustração. Você faz toda a volta praticamente em bandeira amarela dentro dos boxes. Isso Ninguém aí tem que tirar vantagem, né? até porque é apertado, né? Se não for assim, não tem jeito de ser, né? Não tem outro jeito. Uma novidade apresentada pelos donos de Bristol este ano foi o Jumptron, construído para um jogo de futebol americano que será realizado no oval, no segundo semestre. Legal essa novidade, vamos ver. São 4 monitores, Hamilton, de alta definição, cada um deles com altura equivalente a um prédio de 3 andares. São ao todo 18 milhões de pixels, que dão uma definição 25% mais precisa que um HD normal. E foram 6 meses aí para a construção do Jumbotron, que se apoia em 4 torres de cerca de 60 metros cada uma e com peso de 437 toneladas. Quer dizer, é uma verdadeira obra de engenharia e uma grande aquisição para o oval de Bristol. Quando dá prova no sábado, né, a gente até conversava aqui nos bastidores se poderia ser realizado um jogo de futebol ali no infield. E será, né? E pode, há espaço para isso. Eric Jones deu um salto na classificação com a vitória e agora está na cola do líder do campeonato. Vamos ver a tabela da Xfinity Series. Vibração do Jones, Soares é líder, 242 pontos, Jones atrás somente 6. Depois Justin Allgaier, Elliott Sadler e Brandon Jones, fechando o top 5. Alguma ausência, alguma surpresa?
Não, só mostrar o equilíbrio, né, do campeonato. Você tem 6 pilotos separados por 21 pontos. É verdade. Isso não vinha acontecendo ultimamente na Xfinity Series. É a mostra de que o campeonato, pelo menos entre os pilotos que vão brigar pelo título, vai ficar bem equilibrado até a definição do Chase. Bandeira amarela no show da NASCAR. A gente volta já já, trazendo a Sprint Cup em Bristol. O intervalo é rápido. You've shown amazing composure this year. We're going to need that today. 500 laps. Not sure if battery 1 came disconnected, and we're running on 2 now. Yeah, it was good until we went to green. Pretty forward, just about to bailed in the corner there and picked our rear wheels up. Did we run into it? Yeah, we got into him. Você está no Fox Sports e o papo aqui é velocidade, a NASCAR. Vamos falar da maior categoria da NASCAR, a Sprint Cup, que também correu em Bristol no último final de semana. Rodrigo Matar, Sérgio Lago, comigo, contigo aqui no programa. O primo Cal está de volta, hein? Cal Edwards, depois de emplacar sua segunda pole consecutiva, Cal Edwards se tornou domingo passado em Bristol o primeiro piloto a vencer uma prova este ano, começando na frente, domínio total, largou na pole, faturou a prova. Não me lembro há quanto tempo isso acontecia, hein, Sérgio Lago? Já tem um tempo que temos um piloto largando na pole, né? A gente vê aí o Cal Edwards, número 19, largou lá do Matt Kenseth, Denny Hamlin e o Kyle Busch, os três companheiros de equipe dele logo ali atrás, mas foi a prova do Cal Edwards. Ele liderou o maior número de voltas, aliás, o Matt Kenseth liderou bastante voltas também, mas o domínio foi do Cal Edwards, mesmo nas vezes em que ele foi ultrapassado pelo Matt Kenseth, depois ele se recuperou. Aí ele ultrapassando o número 38 do Landon Cassill, que chegou a liderar, creio que 20 voltas, ficou na pista, numa das bandeiras amarelas. E no final, um grande duelo entre o Cal Edwards e o Kurt Busch. Ainda o duelo entre os dois. O Kurt Busch tinha ultrapassado o Cal Edwards numa relargada e aí foi quando o Cal Edwards trabalhou para recuperar a posição, se aproveitando justamente dos retardatários. Vitória espetacular do Cal Edwards e o presente dele tradicional pra gente, né? Olha aí, que beleza. O mortal invertido, né? Característica desse piloto. Pela 26ª vez na carreira ele deu esse salto mortal. Pelo menos na Sprint Cup. Né? Sim. Um piloto que ainda não venceu até agora, mas está batendo na porta é Dale Earnhardt Jr. Ele terminou na P2 pelo segundo fim de semana consecutivo. Isso depois de ter vindo lá de trás, hein, Matar? Pois é, o Dale Earnhardt Jr. ele deu um susto logo na largada. O carro dele deu uma engasopada, a gente está vendo na imagem, olha só. Provocando quase que um engavetamento. Ele teve que ir para os pits para resetar o sistema eletrônico, né? O Electronic Control Unit, a unidade eletrônica do motor. E aí, eventualmente, ele conseguiu se recuperar, fez um wave around, depois tirou a volta do líder e veio para cima. Quando muita gente achava que ele não podia fazer muita coisa na prova, olha, corrida de 500 voltas, você consegue se recuperar quando você tem problemas no início. E o Júnior provou isso mais uma vez, porque em Martinsville ele já tinha passado por uma situação mais ou menos parecida. Naquela ocasião foi um pneu furado logo no comecinho, e aí ele quase se opôs ao Cal Edwards e depois ainda conseguiu ganhar a segunda posição do Kurt Busch. Foi uma bela prova do Júnior, olha. Acho que a primeira vitória dele está batendo na porta e deve vir muito em breve. Vamos esperar, né? Tem provas aí pela frente para tentar isso. Vamos falar mais uma vez do Chase Elliott. A gente vem falando, né? Eu acho que está na hora. Acho que vai sair a primeira vitória do Chase Elliott na temporada, hein? Eu não sei, tem um sentimento, eu acredito nisso. Não sei. A gente falou muito também, a gente tem que falar do Chase Elliott, né? Mas a gente falou muito também do Kyle Larson, né? Que teve uma primeira temporada espetacular. E nada ainda. Mas o Chase Elliott tem um equipamento melhor. Assim como o Dale Jr., que ficou 2 voltas atrás, o Chase Elliott não ficou 2, mas ficou 1 volta atrás, se recuperou e no final avançou muito. Ele chegou a ocupar solidamente a segunda posição. Aí ele já estava avançando para a terceira ou quarta posição. Ele relargou em quarto, como o Dale Jr. fez na parte final da prova. Avançou para segundo, não ia ter como ultrapassar o líder da prova. No final, teve que se conformar com a quarta posição, mas na semana passada ele tinha sido quinto, na semana anterior tinha sido quinto e agora foi quarto. Então, é incrível o que ele está fazendo. Dá toda a pinta de que pode pintar a primeira vitória, vamos ver. 2 outros pilotos se destacaram, principalmente porque não estamos acostumados a vê-los chegando na frente.
O primeiro deles, o Trevor Bayne, que conquistou seu primeiro top 5 em muito tempo. É a maior esperança da equipe Jack Roush, hein, Rodrigo Matar? Essa é pra você. Ah, rapaz, é difícil dizer. A equipe Roush, ela passa por uma crise técnica sem precedente, já vem decadente na categoria. Mas, incrivelmente, os 3 pilotos até têm andado bem, especialmente em Bristol, por conta das estratégias. O Benny e o Greg Biffle apareceram com algum destaque. O Benny mais do que todos. E ele fez mais uma prova consistente até. Mesmo com as dificuldades que são inerentes a esse oval, conseguiu terminar aí num golpe de sorte, eu diria, em 5º lugar na classificação. Foi um belo resultado para ele. Foi o primeiro top 5 dele desde 2011, quando ele venceu as 500 milhas de Daytona, correndo com o número 21. Lá se vai muito tempo, né? Outro piloto que se destacou, Matt Benedetto. A gente só fala brincando, né? Dentro da nossa característica de bom humor do Matt Benedetto, mas ele foi bem. Acabou na 6ª colocação, melhor colocação disparado em 41 provas disputadas na Sprint Cup. Um grande resultado para ele, não? Mas ainda pode melhorar, né? Dá pinta de que pode melhorar. Não sei, de repente é uma situação pontual, mas é um resultado encorajador para um piloto que guia numa equipe pequena, que ela herdou praticamente o equipamento que era da Red Bull, né? Corre com o Toyota, não é um equipamento de ponta, mas a corrida dele foi exemplar. A gente já destacava na transmissão, não chegou a tomar a volta dos líderes, ficou ali o tempo inteiro na linha de... Ele chegou a ficar uma volta atrás, mas depois se recuperou. Exatamente. Chegou ali a ficar, tipo, 15º, 14º e depois acabou na 6ª posição. E só um adendo, essa foi a melhor posição dele depois de um 18º em Talladega no ano passado. Realmente foi muito bom. Ele chegou a vencer 3 provas da K&N East Series, mas nunca decolou na Xfinity Series ou na Sprint Cup. Nunca realmente conseguiu uma equipe grande, o Matt Benedetto, e já conseguiu um patrocínio para a próxima etapa em Richmond. O Benedetto ficou muito emocionado depois da prova. A gente separou um trecho da entrevista dele. Vamos ver. These guys, man, that's unbelievable for a team like us to be growing this much. And for us to get a 6th place run, I'm sorry, I'm so emotional. It's just, this is like a win for us. Ele dizendo ali, é como se fosse uma vitória pra gente, né? E falando da equipe, né? O trabalho da equipe. A equipe pequena sempre é muito unida. Então acaba, né? Porque tem que ser unido para enfrentar os Golias da vida. E essa grana dessa posição vai fazer diferença. Vai fazer. Com certeza. Não se pode esquecer disso. A etapa de Bristol foi a que teve o maior número de bandeiras amarelas até agora este ano. Foram 16. Assim como na Xfinity Series, não houve nenhum incidente mais grave. Mas teve um piloto vestido de amarelo que trouxe 3 delas, hein? Rapaz, o Kyle Busch acabou vítima de 3 acidentes com características, 2 deles com características muito semelhantes. Esse não, foi um toque do Chris Buescher, não se pode considerar que tenha sido intencional, muito pelo contrário, isso é típico de Bristol, mas aí não tem como segurar, né? Mackenzie também foi outro que andou tretando com o muro, foram 2 bandeiras amarelas do 20, mas o Buchinho foi insuperável nesse final de semana. DNF, né? Abandonou a prova. Esse foi o 2º acidente do Matt Kenseth. Ele teve 2, aqui o Buchinho teve 3, abandonou no 3º. O Matt Kenseth teve 2, não abandonou, mas perdeu várias e várias voltas. E tem um detalhe, 3 dos 4 pilotos da equipe de Joe Gibbs tiveram problemas. O único que ficou incólume, que não teve nada, foi justamente o vencedor, o Kyle Edwards. Aí foi outro toque do Martin Truex Jr. no Arik Almirola. O contato ali, essa foi a bandeira amarela, não chegou a rodar, mas aí outro problema, né? A net com o Kevin Harvick. Exatamente. Aí a Danica Patrick deu um toquinho no Regan Smith, mas foi uma disputa ali normal, não dá pra dizer nada, acho que não foi culpa de ninguém. Ninguém. Não teve culpa, Danica. A liberação da NASCAR da obrigatoriedade de usar as 5 porcas que prendem a roda trouxe muita dor de cabeça a várias equipes, principalmente em Bristol. E aí, por quê, hein? Pois é, a gente pode mostrar as imagens aí, se a gente colocar, normalmente são 5 porcas, né? As equipes, para não perder tempo nos pits, elas estão trocando 4. Só que vários pilotos tiveram que entrar porque estavam sentindo vibração na roda. Entre eles Jimmy Johnson, mas Joey Logano, o Chase Elliott perdeu uma volta por causa disso. Foram vários realmente, já tinha acontecido no Texas e a NASCAR está de olho nessa situação, pode até rever esta política de liberar para as equipes de não vigiar este quesito, porque realmente os problemas estão se acumulando muito.
É o engenheiro, o cara projeta a roda para ser presa com 5 porcas. Aí o cara usa 4 e não quer que dê problema. Não, e faz o esquema padrão do carro de rua, né? Até porque a NASCAR, ela tenta seguir o preceito do carro de rua. E aí as equipes sempre dão um jeitinho de tentar fazer a coisa de uma outra forma para ganhar tempo no boxe. Tempo é vitória. Mas é a Milton Rodrigues. economia tempo. que gera prejuízo. É dinheiro também, né? Não vai Dinheiro dando também, certo, às né? vezes é um malefício para a equipe, né? A gente já viu aí nas últimas provas várias equipes tendo que voltar, né? E aí isso não está dando certo. Vamos ver agora a tabela de classificação da Sprint Cup depois de Bristol. O Cal Edwards vibrando e o Kevin Harvick na ponta com 287 pontos. Edwards atrás somente um a menos. Depois Jimmy Johnson, Troy Logano, Kyle Busch, Dale Jr., Kurt Busch, Brad Keselowski, Danny Hamlin, Martin Truex Jr. São os 10 primeiros na classificação. Dos 5 primeiros, 4 já venceram, né? O único que não venceu ali foi o Joey Logano. Ainda não tem vitória Logano. A próxima etapa, Sérgio Lago, vai ser em Richmond. Richmond é um ovalzinho também bastante interessante, um oval bastante movimentado. A gente vê aí o visual aéreo de Richmond, também é considerado uma pista curta, né? 3/4 de milha, né? Exatamente. Uma pista que não é muito longa, há várias disputas, mas ele é bem diferente de Bristol no sentido que a pista é muito mais flat, não tem tanta inclinação quanto Bristol. Então deve ser também um fim de semana movimentado esse próximo. A gente vê aí, disputa, né, imagens do ano passado, que a gente está vendo. Muito bem, a próxima etapa você vai ver com a gente aqui também, mas agora, depois de Bristol, temos o bolão da NASCAR. Na sua tela, a classificação, como é que ficou depois de Bristol. Bolão da NASCAR apresentando novidades. Givalci Teixeira é o líder, 312 pontos. Guerrando Paley Júnior, 311. Adriano Tavella, 310, com Luiz Franz. Depois Adriano Gussen e Cleverson Pedroso. As mulheres sumiram, né? Devem ter apostado no Kyle Busch. É verdade. Assim como o Rodrigo Matar. Elas Milton foram Rodrigues. na carona de Agora, alguém. engraçado, uma coisa não muda. Você já viu ali quem está em último entre a gente? É Sérgio Lago. A liderança mudou. A liderança da equipe do programa é do Thiago Alves. O Rodrigo Matar vem em 242, o Thiago é 93. Eu sou 258, pertinho, Um ponto pontinho atrás só de apenas. você. Hein? E o Sérgio Lago, 410. Subiu bem. Rapidamente, Hamilton, foi um massacre o Kyle Busch. Que muita gente mesmo apostou no Kyle Busch, inclusive aqui, nosso querido amigo Rodrigo Matar. E muita gente desapareceu ali dos 10 primeiros. Mas eu continuo dos 15 na sua primeiros, frente, viu? Por causa disso. Eu continuo na sua frente, Sérgio Muito Lago. bem, Não adianta. provocações à parte, apostas para Richmond. Vamos lá. Dos três aqui, você está na frente, então Kurt volta Busch. primeiro. É a minha Kurt aposta para Busch. Sérgio Lago, o Thiago Alves mandou a aposta? Não mandou ainda. Alô, Thiago Alves, já sabe, foxsports.com.br/bolão NASCAR. Você também, participe com a gente. Seu palpite, Sérgio Lago. Infelizmente, eu não vou me aproximar do Rodrigo Matar, porque o meu palpite que eu tinha pensado também era Kurt Busch, e nesse ponto eu não vou mudar. Kurt Busch na cabeça também. Eu vou no outro Busch. Foi mal numa prova, na outra não vai. Olha, cuidado. Caio hein? Busch é o meu palpite. Valeu, Rodrigo. Valeu, Hamilton. Valeu, Sérgio Lago. Provas da NASCAR você só vê aqui no Fox Sports. Forte abraço, até a próxima.